queria conversar com vocês. Ontem eu fiz umas anotações interessantes lá na reunião e quando eu cheguei aqui, eu deixei aqui no quarto do hotel e não achava de jeito nenhum. Achei logo assim que acabou a live. Mas das anotações que eu fiz de falas que aconteceram ontem, porque ontem foi uma terceira rodada, basicamente para o governo ouvir as contrapropostas, né? Foi uma segunda rodada, mas de contrapropostas. É, é, é assim, para todo mundo ficar ciente, a proposta do governo foi rejeitada quase que por unanimidade, né? Mas a proposta do governo ela vinha dizendo o seguinte: 7,8 em março, só que aí isso é que eu queria falar, né, da questão. O governo já sabia, mesmo que todo mundo tivesse concordado lá em fevereiro, o governo não conseguiria dar reajuste em março, porque ele explicou isso ontem, que o governo agora está correndo contra o tempo para fechar tudo em março começar a processar a folha. E no processamento da folha, o governo entende que, devido à complexidade do que seria essa proposta de reajuste, que levaria mais de um mês para você acertar. Ou seja, a gente só conseguiria receber no pagamento de abril, que sai em março. Isso fechando terça-feira, dia 7. Terça-feira, dia 7, o governo já senta com as entidades sindicais, o governo já acreditando que a proposta que ele vai encaminhar sexta-feira já vai ser aprovada, porque, como eu disse, houve um entendimento e mesmo não estando todo mundo fechado, porque tinham outras categorias que não estavam se sentindo representadas por Fonacat e Fonasef, também igualaram as falas. Não houve falas distintas. As falas eram: o percentual está muito aquém, e aí o Sind Receita fez uma fala muito interessante. O Sind Receita disse que o governo teve super arrecadação em 2020, 2021 e 2022, tá? Que o governo tem recurso para fazer. E uma fala que foi casada, que eu até anotei aqui, é que o governo está dizendo o seguinte: foi também uma fala do Sind Receita, tá? Existe uma decisão do TCU, depois o doutor Thalita e o doutor Rian podem falar sobre isso, embora eu não tenha conversado com ele, sobre o custeio do auxílio alimentação. O que eles colocam é que a rúbrica, ou o orçamento de custeio, não pode ser caracterizado como salário. Então, o governo não pode apresentar auxílio alimentação na cota de reajuste salarial. Então, o governo não pode aplicar esses recursos, ou seja, descontar desse recurso do auxílio alimentação em cima dos 11,2 bi. E aí o Sérgio Mendonça não criou barreira em cima dessa fala, não, tá? Depois ele esclareceu que os 11,2 bi é o que eles têm, que é o que ele e a equipe dele tem para fazer as negociações, por isso apresentar os valores, mas que a decisão não é dele. Pode ser que o Haddad e a Simone Tebet, que no dia daquele seminário se colocaram bem favoráveis às questões do servidor, e o próprio presidente Lula também, que tem repetido diversas vezes que quer valorização do servidor, que ele está falando, e isso também foi outra fala muito marcante, que se o governo está falando de valorização do servidor, ele não pode apresentar valores tão baixos, a não ser que o governo pegasse e fizesse o que aconteceu com os outros setores, já garantiu aumento para 3 anos, entende? Então, outra fala interessante, que é a discussão casada, ou seja, eu já vou dizer, vamos supor, eu estou dizendo, vou te dar 9% esse ano, mas ano que vem, de 2024, eu já estou te dando mais 9%. E aí acalmava, entendeu? Eu não acho que a gente vá sair muito, muito longe dessa seara dos 9% ou 10%, mas a gente está na expectativa, e a expectativa de todos é que a discussão venha não só para esse ano. Esse ano tem 9%, aí ano que vem não tem nada. Aí, então, esse ano ele dá para a gente 15. Entendeu? Perguntas?
Antes da gente mudar de assunto. Na verdade, apenas um complemento, tá, presidente? Para reforçar, os representantes do funcionalismo federal rejeitaram a primeira proposta salarial do governo para a categoria, mas as negociações elas vão continuar. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos apresentou uma proposta de correção linear de 7,8% de aumento a partir deste mês de março, além aí dos 43,6% no auxílio à alimentação. Mas os servidores avaliam que é possível avançar no índice do reajuste e eles afirmam que seria necessário 27% para repor essas perdas acumuladas nos 4 últimos anos. Né? Inclusive, também, como foi complementado, o governo federal ele deve apresentar na sexta-feira, dia 3, uma resposta à contraproposta de reajuste salarial apresentada pelos servidores federais de 13,5%, presidente. E o novo percentual apresentado pelo governo será discutido com as categorias e a próxima reunião ela está marcada e vai ocorrer no dia 7 de março, na terça-feira.